Olá! Começando agora o nosso Cuidar e Legislar, esse programa que foi criado para você aí de casa, né? Que gosta de ficar muito bem informado sobre o universo da saúde, bem-estar. Um programa também que vem cada vez mais aproximando o nosso parlamento da população, porque aqui vocês têm conteúdo de qualidade e também a gente traz informações, né, sobre o que o nosso poder legislativo está fazendo para garantir essa saúde para você aí de casa. Eu sou a Fernanda Nepomuceno e começa agora o Cuidar e Legislar. Gente, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens no Brasil, com exceção aí dos tumores de pele não melanoma. E dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, né, estima aí cerca de 71 mil novos diagnósticos por ano, e a maioria em homens acima dos 65 anos, uma faixa etária em que o risco cresce de forma significativa, tá? Infelizmente, o preconceito ainda é uma grande barreira para que os homens realizem os seus exames preventivos, que são tão importantes, né, para garantir a cura da doença. E para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui os médicos Diego Capibaribe. Pode vir para cá, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. E também doutor Emanuel Vera. Sejam bem-vindos ao nosso Cuidar e Legislar. Podem sentar aqui, ó, nas nossas cadeiras para a gente iniciar o nosso bate-papo. E como eu disse para vocês, ó, a gente recebe hoje aqui os médicos Diego Capibaribe e Emanuel Vera, cirurgiões e uro-oncologistas. Eles são especialistas, gente, em cirurgia urológica minimamente invasiva, em especial cirurgia robótica. Então, sejam muito bem-vindos novamente, viu? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre saúde, né? Um tema tão importante para a população. Pois é, a gente estava já batendo um papo aqui, ó, nos bastidores, falando um pouco sobre esse tema, câncer de próstata. E aí, quando a gente fala sobre isso, vem todo um estigma, um preconceito que foi criado em torno disso, né? Principalmente quando a gente fala de um dos exames, né? Que no caso é o exame de toque. E aí a macharada quer sair correndo, não quer fazer, não quer saber o que está acontecendo no corpo, né? Isso é um fato, né? E o câncer de próstata é uma doença muito prevalente, como você disse. Estatística do mesmo INCA, para tornar mais palpável para as pessoas, 1 em cada 7 homens no Brasil vai ter câncer de próstata. E quando falamos em prevenção para o câncer de próstata, a gente não tem uma medida específica para prevenir a doença, a não ser hábitos de vida saudáveis, que nós sabemos que previne as doenças oncológicas como um todo. Então, essa prevenção primária não existe. O que é que existe? É a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. 1 em cada 7 homens vão ter o câncer de próstata no Brasil, uma estatística alta. Porém, também tem uma boa notícia: o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, o paciente atinge mais de 90% de chances de cura. Daí a importância de ir ao urologista, daí a importância do diagnóstico precoce, daí a importância de fazer sua prevenção secundária indo ao seu urologista. E aí, falando nisso, né, nessa prevenção, a gente falou aí que os casos aumentam significativamente após os 65 anos de idade. Aí, vamos tentar explicar para a população por que isso acontece, né? Por que a partir dessa idade esse índice cresce tanto? O câncer em si, ele é uma doença da replicação das células. O nosso corpo é um canteiro de obras que está eternamente, enquanto nós estamos vivos, retirando células antigas e colocando células novas. Então ele precisa ser replicado, ser feitas cópias. Quanto mais tempo a gente vive, mais cópias vão sendo feitas daquela primeira informação. E quanto mais tempo se vive, cada órgão tem o seu ritmo de multiplicação, tem a sua chance, a depender de como você vive a vida, daquilo que você come, a que você se expõe, e isso vai gerar riscos maiores ou menores em cada órgão. Aos 65 anos, a nossa próstata tem 65 anos também, que ela se renova para se manter
uma unidade viva funcional, mas com células que, quando você nasceu, era uma, hoje já são outras completamente diferentes. Existe aquele mito de que a cada 7, 10 anos, todas as células do corpo são trocadas ou partes das células que não vão embora. Então você tem corpos novos a cada 10, 20 anos, por assim dizer. E você precisa fazer essas cópias, e um errinho na cópia, por conta de algo que atrapalhou, como um cigarro, uma bebida, ou algo genético que você herdou dos pais, pode gerar um crescimento anormal, uma composição ou uma função anormal dessas células. E a próstata, isso acontece em torno dos 65, mas pode começar a partir dos 40 anos de idade. Então, o pico de incidência do tumor não quer dizer o momento que a gente começa a procurar. É em todo mundo que nós estamos procurando quando a gente acha num número maior de pessoas. A gente já falou sobre outros casos de câncer aqui, de fato, ou seja, claro que a gente vê cada vez uma população mais jovem também, né, apresentando câncer, talvez por questões hereditárias, genéticas, né? Mas o câncer, ele faz parte, vamos dizer assim, do nosso envelhecimento, é mais ou menos isso, né? Então, por isso que a gente fala dessa prevenção secundária, da pessoa. De fato, a gente tinha um ditado que dizia assim, eu lá vou procurar a sarna para me coçar, né? Deixa quieto. Né? Mas nesse caso não é assim que funciona. O ideal é que busque de fato um acompanhamento, um profissional, para que isso seja diagnosticado o mais breve possível. Exatamente, aquela fala da população em geral, quem procura acha. Isso é verdade, quem procura acha, mas quem procura não é que surgiu porque procurou, ela estava lá, você só achou de forma mais precoce. Inclusive, essa questão do envelhecimento é um fator importante. Durante décadas, a principal causa de morte no Brasil e no mundo eram as doenças cardiovasculares. As doenças oncológicas já estão se aproximando e vão ultrapassar as doenças cardiovasculares como principal causa de morte. Inclusive, a incidência de câncer vai aumentar. Tem um trabalho publicado no The Lancet, uma das principais revistas científicas do mundo, falando justamente isso, da incidência do câncer de próstata, que vai aumentar nos próximos anos. Vai aumentar por mudanças de estilo de vida e principalmente pelo envelhecimento da população mundial. Daí a importância de você procurar. Porque, como eu disse, você diagnosticou precoce, você aumenta as chances de cura. Daí a importância de realmente você fazer essa prevenção secundária, né, esse diagnóstico. E aí, a gente sabe que em torno desses assuntos, quando a gente fala de saúde, em torno disso existem muitos mitos, né? Ou que se cria, ou que ouvi falar, ouvi dizer. E a gente tem um quadro aqui no nosso Cuidar e Legislar que chama Mitos e Verdades, onde a nossa população manda perguntinhas. E aí eu gostaria de contar com vocês para responder essas perguntas. Pode ser? Com certeza. Vamos lá então, gente, para o nosso Mitos e Verdades. Vamos lá, então. A gente vai começar a chamar essas perguntinhas. Vamos dar uma olhada na nossa primeira pergunta. Olha só. Meu nome é Franzé, moro no bairro Jomes 3. Eu tenho uma curiosidade. Existe uma grande dúvida em relação à cirurgia da próstata. Algumas pessoas dizem que ao fazer a cirurgia, o homem fica impotente. É verdade? Bom, primeiro que nem toda cirurgia da próstata vai mexer nessa região onde estão os nervos responsáveis pela ereção. Cirurgias para próstata benigna passam longe dessa região, então, que é a maioria das cirurgias da próstata são por problemas benignos, como o crescimento benigno da próstata, cirurgias que são realizadas por dentro do canal. Essas não vão mexer nessa região, então a chance de ficar impotente é quase zero. Nas cirurgias para o câncer de próstata é um pouco diferente, porque a próstata precisa ser removida totalmente. E os nervos que vão para a ereção abraçam a próstata como a minha mão abraça o meu punho. E há necessidade na cirurgia de descolar esses nervos. Pessoas mais jovens, mais saudáveis, esses nervos aguentam esse descolamento, se regeneram e têm uma vida perfeitamente normal e livres do tumor. Pacientes já bem mais idosos, com doenças que afetam a ereção, como tabagismo, obesidade, sedentarismo, eles já vêm com nervos prejudicados e também tumores mais avançados precisam ser removidos
em bloco com tudo que tem ali ao redor. Por isso que é muito importante detectar de forma mais precoce, muito mais cedo, o tumor, porque ele ainda está lá dentro da próstata e há uma possibilidade de uma melhor recuperação da ereção. Então, quando é câncer de próstata, existe sim o risco, depende muito da mão do cirurgião, do tipo de cirurgia que é realizado e da função erétil do paciente prévia. Será que ele se cuidou bem para enfrentar de frente para enfrentar esse problema agora e sair ileso? Agora a gente vai para a nossa segunda perguntinha, olha só. Todo homem que faz cirurgia de próstata fica com incontinência urinária e tem que usar fralda? As cirurgias para próstata, devido ao crescimento benigno dela, muito dificilmente deixa o paciente incontinente. A preservação da continência, do controle urinário, ela vai estar relacionada também com a preservação desse feixe vasculo-nervoso que o Diego falou anteriormente, e também pela preservação de uma musculatura que fica na uretra, que é o esfíncter uretral. Quando nós operamos para o câncer de próstata, especificamente, no qual temos de remover toda a próstata, a preservação desse controle urinário, dessa continência, vai estar relacionado principalmente à preservação dessa musculatura do esfíncter uretral e também um pouco pela preservação desse feixe vasculonervoso. Daí a importância da experiência do cirurgião e da via, do método que você está utilizando para realizar a cirurgia. Com o advento da tecnologia, da evolução da técnica cirúrgica, as taxas de incontinência, do paciente ficar perdendo urina, ficar usando fralda, vem diminuindo substancialmente ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, após a cirurgia para o câncer de próstata. Portanto, com o advento da cirurgia robótica, a evolução da técnica cirúrgica, a gente está cada vez minimizando mais essa chance do paciente ficar incontinente após a cirurgia da próstata, essa chance hoje, na maioria dos trabalhos, sendo menor do que 5%. Vamos agora para a nossa terceira perguntinha do público, olha só. Meu nome é Rodrigo, eu moro na Vila Manuel Sátiro e queria saber se o exame de PSA, ele é capaz de detectar o câncer de próstata? O PSA é um exame de sangue que detecta uma proteína que existe nas células da próstata e são liberados na corrente sanguínea quando há algum dano, principalmente nessas células, então é liberado, absorvido pelo corpo. Ele é capaz de detectar o câncer de próstata de maneira eficiente em torno de 70% das vezes, mas ele não é perfeito. Outros exames precisam ser adicionados a ele, como o exame do toque, ou então exames de ressonância, que vão dando pistas enquanto a gente investiga a presença ou não de câncer de próstata naquele paciente. Alguns exames podem ser realizados na remoção de fragmentos do PSA na urina, a utilização de outros formatos de PSA, PSA total e PSA livre. Então não existe um único exame que dê o diagnóstico, mas existem exames que em conjunto com o raciocínio médico podem dar o diagnóstico e a gente, então, se encaminhar para o tratamento. Tem mais perguntinha, tá? A gente vai para a nossa quarta pergunta, nosso quadro Mitos e Verdades. Meu nome é Gilberto, eu moro no bairro Rodolfo Teófilo e eu gostaria de saber se o câncer de próstata é hereditário. O fator hereditário, o fator familiar, é um fator de risco para o câncer de próstata. Porém, o câncer de próstata, como qualquer doença oncológica, qualquer câncer, ele vai ter uma origem multifatorial, ou seja, vários fatores vão contribuir para o surgimento do câncer, como estilo de vida, alimentação, alguns fatores de risco específicos, e o fator familiar no câncer de próstata ele é importante. Ele é um fator de risco. Inclusive, as orientações da Sociedade Brasileira de Urologia dizem que a prevenção, o rastreamento deve ser iniciado a partir dos 50 anos ou mais cedo se tiver fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? São justamente histórico familiar de câncer de próstata, principalmente em parentes de primeiro grau e principalmente em idades mais jovens de 65 anos,
pacientes afrodescendentes, pacientes negros, têm um risco maior de desenvolver o câncer de próstata do que pacientes não negros. Por isso, esses pacientes devem iniciar essa prevenção mais cedo, a partir de 45 anos. E, inclusive, uma parte desses pacientes com risco familiar, eles vão ter mutações genéticas específicas que aumentam o risco do câncer de próstata. Esses pacientes que têm essas mutações devem começar essa prevenção mais cedo ainda, a partir dos 40 anos de idade. Então, o fator familiar, ele é sim um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Nossa quinta perguntinha do nosso quadro Mitos e Verdades, a quinta e última, hein, doutor? Vamos lá, ó. Pessoas que fazem atividade física têm menos risco de contrair câncer. O nosso corpo ele foi desenvolvido para ter o melhor rendimento possível em movimento. 300 mil anos atrás, quem não estivesse em movimento atrás de comida morria de fome, não haviam plantações. Então, o corpo da gente, em situações mais naturais, funciona melhor. A atividade física, uma alimentação muito bem regulada, para se assemelhar ao que há de mais natural na natureza, vai gerar uma resposta imunológica melhor. Em termos de câncer, em geral, a atividade física sim vai gerar uma proteção para o corpo, mantendo ele em bom funcionamento, uma vez que a prevenção do câncer feita dentro do corpo, sem a gente perceber, é feita pelo sistema imunológico, e defeitos nele vão gerar dificuldade em cuidar não só de vírus e bactérias, mas do câncer também, do seu surgimento, ou no momento que surgir, ele ser eliminado. A atividade física não apenas melhora o funcionamento do corpo, mas ela traz como satélite outras atividades, como uma melhor alimentação, um sono melhor, um sono de melhor qualidade. Você entra em um sistema de qualidade de vida, de hábitos de vida que vão, em conjunto com a atividade física, levar a um melhor cuidado do corpo e uma prevenção ao câncer. A gente vai para aquele intervalo, para a gente dar uma respirada, beber uma água e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. São 23 anos de histórias, de informação, de serviço, de Fortaleza. Há 23 anos, a notícia acompanha o ritmo da cidade. Mostrando decisões que constroem o presente e o futuro. Dando voz às mulheres todos os dias. Contando histórias de quem faz Fortaleza acontecer. Levando o debate público para perto das pessoas. Inspirando trajetórias, transformando vidas. Vivendo o esporte com emoção e identidade. Compartilhando boas conversas, como deve ser, entre amigos. Cuidando da saúde, cuidando das pessoas. Valorizando nossas raízes, nossas músicas e nossa tradição. São 23 anos de TV pública. Feita por pessoas, para as pessoas. Com compromisso. Com cidadania. Com Fortaleza. TV Câmara Fortaleza, 23 anos conectando você à cidade. Estamos de volta! E nesta edição do Cuidar e Legislar, a gente está falando sobre o câncer de próstata, né? Um dos tipos mais comuns de tumores entre os homens. E, gente, sobre a necessidade também, né, dos exames preventivos. A gente está aqui no estúdio com os médicos Diego Capibaribe
e Emanuel Veras, que são cirurgiões e uro-oncologistas. Eles são especialistas também em cirurgia urológica minimamente invasiva, falando também de cirurgia robótica. A gente estava comentando aqui no intervalo exatamente sobre essa questão da tecnologia, né? Como tem avançado, mas que a tecnologia muitas vezes precisa de uma ajudinha também para contribuir com a população no geral, né? Com certeza, a tecnologia ela não vai resolver tudo, né? A tecnologia ela vai nos ajudar muito a apagar incêndios. A base ela tem de ser estruturada, a sua promoção de saúde tem de ser estruturada. Agora, óbvio, a nossa expectativa de vida ela vem aumentando. Ela vem aumentando muito pela contribuição de melhor acesso à saúde, porque inegavelmente a população tem mais acesso à saúde hoje do que tinha há 50 anos, há 30 anos. Além desse melhor acesso à saúde, é o desenvolvimento da tecnologia, da medicina, do conhecimento como um todo, e isso faz com que nós prestemos uma melhor assistência, e isso aí vai contribuir para o aumento da expectativa de vida. Porém, nós não podemos delegar a nossa saúde para outras pessoas. A nossa saúde começa com nós mesmos. E aí o se cuidar, mais uma vez, é a questão dos hábitos de vida saudáveis, né? Tá tudo casado, né, doutor? O dever que a gente faz em casa, com as possibilidades que a gente tem, trazendo também, né, o nosso legislativo, né, as pessoas que estão à frente aí lutando pela saúde da população também, e claro, a tecnologia que entra aí, né, toda a inovação. Acho que se tivesse esses 3 pilares aí andando de mãos dadas, o negócio ia funcionar bem melhor, né? Com certeza, a gente vê isso em países que já estão à frente nesse quesito que a gente ainda engatinha, né? Como na China. Na China você tem uma associação de legislações com tecnologia e um acesso universal, trazendo os maiores avanços que a gente vê hoje em dia. É o país que não só mais cresce, mas hoje é um dos que mais publica no mundo em termos de ciência e avanço tecnológico no atendimento a qualquer tipo de doença. As primeiras cirurgias realizadas a longa distância, telecirurgia, foram realizadas por um médico americano de descendência indiana em um robô chinês, da Edge Medical, e foram mais de 1.500, 2.000 quilômetros de distância, trazendo a cirurgia robótica através das fronteiras. Cirurgias hoje são realizadas, inclusive com um brasileiro, colega nosso, realizadas dos Estados Unidos a Angola, em projetos de ensino e proctoria, que é o auxílio a cirurgiões em treinamento. Então isso vai ampliando o nosso alcance para levar a cirurgia robótica no tratamento, principalmente do câncer de próstata. Pois é, e os doutores, né, que estão aqui são especialistas nisso também, né, que também contribui muito para esse resultado, para todas essas dúvidas, esses medos que os pacientes têm em torno de cirurgias aí na próstata. Essa questão da cirurgia robótica também traz essa tecnologia mais avançada para trazer menos prejuízo possível nesse momento, né? Isso, e quando falamos em cirurgia robótica, ainda tem uma certa parcela da população, aquele mito, principalmente do robô, em relação à indústria automobilística, que é o que a gente vê muito na mídia, aquela automação, aqueles robôs automáticos. Quando nós falamos de cirurgia robótica, nós falamos de um tipo de robô que nós dizemos que é um robô escravo. Todo movimento que aquele robô faz, ele faz sob o controle do cirurgião. Então, quem realiza a cirurgia é o cirurgião, utilizando uma ferramenta tecnológica mais moderna, que é o robô, que vai nos dar uma visão ampliada, de alta definição e tridimensional, ou seja, nós enxergamos melhor o que nós estamos fazendo durante a cirurgia. É uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenas incisões, e por isso o paciente tem uma recuperação melhor. Além disso, nós temos pinças que são articuladas, que tem filtro de tremor,
em braços robóticos que não cansam, e isso proporciona com que nós tenhamos movimentos mais delicados, acessemos áreas mais estreitas, anguladas no corpo humano, e isso vai proporcionando uma melhor destreza, uma melhor preservação de estruturas anatômicas, menos sangramento, e com isso nós conseguimos realizar a cirurgia que nos propomos de uma forma mais preservadora, fazendo com que o paciente tenha uma recuperação melhor e uma qualidade de vida melhor após a cirurgia. Viram aí, né? E ó, a gente vai seguir aqui com o nosso Cuidar e Legislar com algumas outras perguntas, né, do nosso público, tá? A gente vai acompanhar agora e aí os doutores vão responder pra gente. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. A partir de qual idade o homem deve começar a fazer o exame de próstata? A partir dos 45 anos, quando você tem histórico familiar de câncer de próstata, ou câncer de mama, pacientes da pele negra, estão indicados procurarem um urologista e iniciar a pesquisa do câncer de próstata. Os exames que vão ser realizados podem ser personalizados para cada paciente, a depender daquilo que ele espera e daquilo que ele necessita. Não há necessidade de ter medo de ir ao urologista com medo do exame do toque da próstata ou de fazer algum outro exame. Isso é discutido no consultório e é realizado apenas aquilo que o paciente permite que seja. O importante é, aos 45, se teve histórico familiar, ou a partir dos 50, quando você não tem nenhum fator de risco, vai ao consultório e senta para conversar. É só isso que a gente se compromete de início. E a avaliação de cada paciente, a gente vai ao longo da conversa, ao longo da consulta, desenrolando. Qual a função da próstata? A próstata é um órgão que está presente somente nos homens e ela vai ter uma função principalmente na parte reprodutiva. O sêmen, ele, em mais de 90% do seu volume, é de líquido prostático. Então, no volume do ejaculado, nós vamos ter os espermatozoides e o líquido prostático. E esse líquido prostático vai nutrir esses espermatozoides que vão ser responsáveis pela reprodução do paciente. Então, a próstata ela vai ter principalmente essa função. E ela também está muito relacionada com a questão urinária, porque o canal da urina, a uretra, ela passa no meio da próstata. Portanto, quando nós temos crescimento benigno da próstata, podemos desenvolver sintomas urinários que, por vezes, vão necessitar de tratamento específico, tratamento urológico, ou medicamentoso ou cirúrgico. Portanto, a próstata ela vai ter principalmente essa função na questão reprodutiva e ela pode causar sintomas urinários, né, pelo crescimento benigno da próstata, como também pode ter outras patologias infecciosas, inflamatórias, além do câncer de próstata. Existem sintomas que mostram que a pessoa está com algum problema na próstata? Como a próstata, como o meu colega Manuel falou, ela fica logo abaixo da bexiga e abraça o sistema urinário, o principal sintoma da próstata não é do sistema ao qual ela faz parte, que é o sistema reprodutor, mas sim do sistema urinário. Esses dois sistemas eles usam a mesma via de saída, como se fosse um coworking num prédio e todo mundo usa o mesmo elevador para descer. Então a próstata, no momento em que ela cresce, aí, a depender de como ela cresce, ela pode causar obstrução no canal urinário e os sintomas vêm daí. Quando a pessoa quer ir ao banheiro, normalmente ela precisa correr para o banheiro. Chega lá, o jato urinário está fraco ou demora para começar a sair e no meio do caminho ele pode cortar quando a sensação é de que ainda tem alguma coisa na bexiga. Termina de urinar, volta para sentar, fazer aquilo que estava fazendo e já sente que tem que voltar para o banheiro urinar de novo, com menos de 2 horas, ou muitas idas ao banheiro ao longo da noite. Então, esses são os principais sintomas. No homem, infecção urinária, na maioria das vezes, está associada a uma próstata obstrutiva. O homem não tem infecção urinária. A mulher pode ter 1 a 2 infecções por ano e não ter uma doença específica, enquanto que o homem, quando tem infecção urinária, muito provavelmente está associado a alguma dificuldade para urinar, mesmo que ele vá de hora em hora. Isso não quer dizer que ele está urinando bem até demais, quer dizer que ele está urinando mal.
Urinar bem é urinar uma vez a cada 3, 4 horas confortavelmente, com um jato de urina forte, onde você se sente plenamente aliviado e pode voltar a fazer o que você estava fazendo, sem viver ao redor do hábito de urinar. Eu tenho que procurar onde tem um banheiro, correr, eu tenho que usar um forro, uma fralda em situações mais perigosas. Isso são os sintomas que a próstata pode causar no sistema urinário. Além de câncer, existem outros problemas que podem acometer a próstata? Sim, com certeza. A principal patologia, a principal doença, o principal problema que acomete a próstata, como já falamos, é o crescimento benigno da próstata, a HPB. E esse crescimento benigno da próstata, ele é um processo natural do envelhecimento do homem. Quanto mais velhos nós vamos ficando, essa próstata tem uma tendência a crescer. Existe trabalho bem antigo, publicado há décadas, em pacientes com necrópsia, que associou justamente isso. Quanto mais velho o homem, maior a chance de ter uma próstata crescida. Em torno de 40% a 50% dos homens com 50 anos vão ter uma próstata aumentada. Essa estatística chega a 80% em homens com 80 anos. E uma informação importante, a HPB, o crescimento benigno da próstata, é um processo totalmente independente do câncer de próstata. Não tem nenhum fator de risco que relacione um ao outro. O crescimento benigno da próstata não é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, além desse crescimento benigno da próstata, que os sintomas o Diego já muito bem falou, nós também podemos ter quadros infecciosos e inflamatórios, que é a prostatite, que nós chamamos, que também podem dar sintomas urinários. Nós temos o câncer de próstata, além de outras patologias menos comuns. Quais os tratamentos para o câncer de próstata? O câncer de próstata ele pode ser tratado de tantas formas que vão desde cirurgia, radioquimioterapia, até apenas observar. Alguns tumores muito iniciais, muito indolentes, tumores ainda muito pequenos, que não apresentam gravidade na forma como se apresentam, podem ser apenas observados. É chamado Active Surveillance ou vigilância ativa, onde são realizados biópsias sequenciais ao longo do tempo e ressonâncias, exame de toque, PSA, para se avaliar se esse tumor se mantém estável, uma vez que o câncer de próstata ele evolui muito lentamente na maioria dos casos. Em tumores um pouco mais avançados ou mais agressivos, a cirurgia, quando o paciente suporta bem a cirurgia, está bem fisicamente, é o ideal. E a cirurgia robótica é o que há de maior eficiência em termos tecnológicos, principalmente em mãos bem treinadas. Em doenças já mais avançadas, pode ser necessário associar a cirurgia com radioterapia e, em tumores mais avançados, a quimioterapia e o bloqueio hormonal, que é o bloqueio total da testosterona no corpo, que é o principal alimento que mantém vivo as células da próstata. Então, desde observação até um tratamento do sistema todo, sistêmico, como a gente fala, com bloqueio hormonal e quimioterapia, existem diversas sequências a serem seguidas de acordo com o momento em que é identificado e aquilo que a pessoa suporta. Antigamente, cirurgia era algo muito drástico, onde a média de sangramento girava em torno de 800 a 900 ml, quase 1 litro de sangue. Quase todos os pacientes ou iam para a UTI ou recebiam sangue. E quem era da religião Testemunha de Jeová tinha um medo muito grande do diagnóstico e do tratamento. Hoje em dia a média de sangramento é em torno de 100 ml, é menos de um copinho de café. A gente já trabalha há mais de 12 anos fazendo cirurgia da próstata e eu não me lembro quando eu precisei transfundir um único paciente, seja qual for o tamanho ou a gravidade daquele tumor. E isso não é só o treinamento, mas a tecnologia me auxiliando, tornando a cirurgia muito mais factível em pacientes bem mais idosos e de saúde mais frágil. Então a gente ampliou bem o leque de quem se beneficia com a cirurgia. Viram aí, respondemos a muitas questões, né? E a gente vê a importância, de fato, dessa busca por esse diagnóstico cada vez mais precoce. Doutor, a última pergunta aí falou sobre os tipos de tratamento e a gente vai vendo que à medida é um câncer que vai progredindo de forma lenta, ou seja, até chegar aí num nível
mais avançado, a pessoa chutou bem o balde, né? Esperou o negócio tá ruim para procurar ajuda. Então, a gente vê que consegue sim alcançar grandes resultados, né, quando tem essa busca cada vez mais precoce. E aí, os meninos estavam contando aqui sobre algo que também tem contribuído bastante, né, que vocês trouxeram uma inovação para o nosso Ceará, porém também a gente pode dizer até para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente. Bom, existe uma técnica já há alguns anos sendo realizada na Alemanha e na Inglaterra, tanto que um trabalho científico muito importante saiu no ano passado, no meio do ano passado, 2025, o NeuroSafe Proof, que avaliou uma dinâmica diferente no centro cirúrgico. A gente fala muito que o robô ajuda a manter continência, potência, só que existe um detalhe específico que pode arruinar tudo, que é quando você deixa alguns resíduos de células de tumor na região da cirurgia. E dentro de alguns meses você pode precisar de radioterapia na região para complementar o procedimento e estragar tudo, e perder a continência, perder a potência. E com esse problema, essa dor a ser resolvida, foi identificada a possibilidade de fazer essa análise microscópica durante a cirurgia e já remover tudo que o olho nu não consegue ver. Então, foi feito esse trabalho na Inglaterra, mas ele surgiu na clínica que nós visitamos, a clínica Martigny, em Hamburgo, na Universidade de Hamburgo, onde foi feito a técnica NeuroSafe, que dá segurança à parte nervosa. Por que que quando a gente protege a parte nervosa que vai para a ereção, no tratamento do câncer, isso pode prejudicar o paciente? No momento em que a gente está descolando os nervos da próstata, pequenos fragmentos microscópicos podem ficar ali de resíduo e a gente não vê, mesmo com o robô aumentando 40 vezes, uma visão estática perfeita, mesmo assim pode ficar. Tornando mais segura a preservação da ereção, a gente pode deixar pequenos fragmentos de tumor. E como é que a gente poderia resolver isso? Fazendo uma análise, uma congelação das margens do tumor da próstata durante a cirurgia. E, havendo resquícios desse tumor, remover lá na hora. E isso foi provado no ano passado num trabalho NeuroSafe Proof, que trouxe diversos benefícios. Eu vou deixar até o Emanuel falar um pouco também desse trabalho. A gente discute muito ele, apresenta muito ele aí fora, para tentar conscientizar dessa tecnologia, dessa logística de análise durante a cirurgia, ou não vale a pena fazer com tanto esmero aquilo que a gente gosta de fazer e ama, para depois perder tudo numa circunstância microscópica. E aí, a gente estava até falando do caso, né, que vocês tiveram de grande sucesso. Doutor Emanuel pode falar mais. Isso. Esse trabalho é um trabalho muito importante que o Diego falou. Desse trabalho foi publicado na revista The Lancet, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Ele foi a primeira intervenção que, ao mesmo tempo, melhorou o resultado da continência e da potência numa mesma intervenção para a cirurgia do câncer de próstata. Então, esse foi um trabalho publicado na Inglaterra, é um trabalho randomizado, multicêntrico, que é o maior nível de evidência que nós temos na medicina, feito em 5 hospitais na Inglaterra. Porém, quando nós vimos esse estudo, na realidade, o serviço que iniciou isso e faz há anos é a Martigny Clinic, como o Diego falou bem, lá na Alemanha, que eles já fazem na sua rotina há mais de 10 anos. E isso motivou nós irmos à Alemanha para entendermos esse protocolo para trazermos ao Brasil. E agora, no mês de abril, no dia 7 de abril, nós realizamos a primeira cirurgia robótica utilizando essa metodologia NeuroSafe aqui no Ceará e também sendo uma das primeiras do país. E o que chamou a atenção e motivou a gente realmente começar, porque quando a gente tinha de trazer esse protocolo, e é um protocolo que envolve toda uma logística que tem de organizar, com a equipe de patologia disponível para realizar a congelação, o transporte, o hospital, então a gente precisava organizar isso. E nós realmente implementamos agora em abril, chamou a atenção que era um paciente de 45 anos com câncer de próstata. Um paciente jovem, em plena atividade laborativa, pessoal,
e, obviamente, muito preocupado tanto com o câncer como com a qualidade de vida que ele ia ter após o tratamento, né? E nós implementamos esse NeuroSafe, deu tudo certo, graças a Deus, graças ao treinamento, graças a todo o trabalho da equipe, né? Porque o trabalho não é feito só pelo cirurgião, pela equipe cirúrgica, né? Não é só eu ou o Diego, é tudo o que envolve vários profissionais. E nós realizamos esse procedimento em abril, o paciente com 3 semanas da cirurgia já plenamente recuperado, com a sua potência preservada, com o seu controle urinário, e isso chamou muito a nossa atenção. E estamos cada vez mais implementando na nossa rotina essa nova metodologia que promete aí, realmente melhorar ainda mais os resultados funcionais do paciente no pós-operatório. Muito bacana, né, gente? Ver essa evolução, né? E que mais homens aí se conscientizem de fato a procurar ajuda, não só quando já sente que o problema está batendo ali à porta, né? Mas como uma medida mesmo de cuidado, como as mulheres têm muito isso, né? Todos os anos estarem ali, estarem preocupadas com a saúde, que a gente consiga conscientizar a população masculina também, né? Com certeza. Quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado por todos os esclarecimentos e parabéns pelo trabalho também, né, que vocês vêm realizando, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade de conversar um pouco a respeito de saúde, de novidades, e estamos sempre à disposição. Com certeza, muito obrigado pelo convite, espero que a gente não tenha sobrecarregado todo mundo com tanta informação, mas essa empolgação, esse carinho que a gente tem pelo que a gente faz, nos deixa sempre motivados a continuar não só tratando, mas orientando e espalhando aquilo que a gente pode espalhar de bom. E dividindo com vocês, que dividem com milhares, milhões de pessoas. Então, obrigado pelo convite e estamos à disposição. É isso aí, é nós que agradecemos, viu? E o nosso Cuidar e Legislar vai ficando por aqui. Se você quer, né, que a gente discuta algum assunto relacionado à saúde, ao bem-estar, manda a sua sugestão pra gente no WhatsApp que tá aparecendo aí na sua tela. Você pode anotar agora, mandar, quero que vocês falem sobre o tema tal, já que o nosso programa é feito, criado, né, pra você aí de casa que nos acompanha. Então, a gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau.